Fala de duas pessoas que morreram, do rico e do pobre. E você leu aqui, você ouviu juntamente comigo, que nesta passagem a Bíblia dá resposta para muitas coisas. E nós não podemos, porque existem várias religiões, e volto a dizer, nós não estamos aqui falando de religião, de igreja, nós estamos aqui falando de Jesus, sobre a eternidade, sobre Deus e sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada deve ser a nossa bússola, porque senão cada vez mais vão inventar religiões por aí, cada uma a seu bel prazer, cada uma mais louca que a outra, sendo que a Bíblia tem a resposta para tudo. A não ser que você não acredite na Bíblia, aí é só Deus mesmo para trabalhar na sua vida. Mas a Bíblia diz que morreu duas pessoas. O rico, que a Bíblia não faz nem questão de falar o nome dele, não porque ele era rico, não tem nada a ver ser rico ou ser pobre, mas porque a Bíblia diz que ele vivia uma vida dissoluta, ou seja, desenfreada, sem freio. Ele vivia regaladamente, fazia o que queria fazer, suas farras, a sua vida fazendo as coisas que ele bem entendia, desregrado. E a Bíblia diz que tinha também um pobre, um mendigo, a Bíblia diz, que chamava Lázaro. E os dois morreram, porém o rico foi para o Hades. Por isso que a Bíblia nem faz questão. Hades significa inferno. E a Bíblia diz que lá ele começou a ficar em tormento. E o rico morreu, o mendigo também morreu. E a Bíblia diz que os anjos vieram buscar o seu espírito, a sua alma, e levou para o lugar de consolo, para o seio de Abraão, ou seja, para o céu, para o lugar de descanso, lugar de gozo, lugar de paz. E a Bíblia diz que Lázaro começou a ser consolado, começou a estar em paz na eternidade, e o rico, que a Bíblia não fez questão de falar o nome dele, estava sendo tormentado. Porém, a eternidade é lugar espiritual, e de alguma forma, aquele que estava no inferno olhou lá para cima, no mundo espiritual, ele conseguiu ver Lázaro. Ele falou: conheço ele. E ele falou assim para Deus: Pai Abraão, eu estou aqui ardendo em chamas, nesse lugar de tormento, e eu estou vendo Lázaro aí. Manda Lázaro vir refrescar a minha língua, que eu estou em chamas. Pede para Lázaro molhar o seu dedo na água e refrescar minha língua. Olha o tormento que aquele homem estava lá no inferno. É Jesus que conta isso. Lê sua Bíblia, Lucas 16. E quando ele estava em tormentos, pedindo para que alguém fosse lá refrescar ele, que ele estava em chamas, Deus falou para ele: olha, não tem como quem está aqui no céu ir aí te ajudar no inferno, e nem quem está no inferno ir aqui no céu. A oportunidade você teve em vida. Depois que morre, o destino já foi selado. Não adianta mais nada. O destino nosso a gente sela aqui pela Bíblia Sagrada. Mas ele insistiu. Então manda alguém avisar na minha família que o inferno existe, é real, que eu estou aqui em chamas. E Deus fala: não. Lá tem a Bíblia, ou seja, Moisés, o Pentateuco, e tem os profetas, o Velho Testamento. E ele insistiu: não, mas se alguém, um morto, for lá avisar, eles vão acreditar. E Deus fala: não tem como os mortos irem avisar os vivos. Olha o que diz a Bíblia. Aquele homem queria primeiro sair do céu por inferno, queria receber uma mensagem do além. Deus falou assim: não tem como os mortos ir lá e dar uma mensagem para os vivos. Deus falou isso. O que nós vemos hoje, essas mensagens do além, que são demônios, espíritos malignos que vêm enganar as pessoas. Isso pela Bíblia Sagrada. Ah, mas a religião tal, falei, eu não estou falando aqui de religião.
Inclusive a minha igreja, se tem coisas que falam na minha igreja que é errado, você não deve seguir. Nós devemos seguir a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que diz que não tem como, depois que morrer, o destino é selado. Foi para isso que Jesus veio. Porque se depois da morte você pudesse alcançar novos estágios, então Jesus não precisava vir. Ele veio justamente para isso, para nos livrar da morte eterna, para você ter uma eternidade com Deus. Se pós a morte você pode conquistar uma nova vida, Jesus veio em vão, não precisava ele ter vindo, mas ele veio porque ele sabe que pós a morte tem um destino, céu para aqueles que viveram uma vida com Deus, em comunhão com Deus, e inferno para aqueles que desprezaram a Deus, desprezaram a Jesus e também a sua palavra. Não tem como, ou céu ou inferno, isto você decide em vida. Ah, mas depois eu reencarno outras vezes, eu vou conseguir alcançar novos estágios, vou me aperfeiçoando. A Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez e depois segue o juízo. Hebreus 9:27. Não tem novos estágios, não existe reencarnação. A Bíblia diz que o homem está dado a morrer